A filosofia contemporânea é a maneira de pensar racionalmente desenvolvida desde o final do século XVIII até os dias atuais. A Revolução Francesa é o marco inicial da chamada Idade Contemporânea, da qual a filosofia contemporânea faz parte. O período no qual a filosofia contemporânea emerge é marcado pela mudança, incerteza, dúvidas, novidades e medo. O século XIX foi caracterizado por intensas transformações no modo de vida, com intensos êxodos rurais, intensificações das disputas e conflitos entre proletários e burguesia, o nascimento dos movimentos das disputas e lutas pelo direito ao voto, o nascimento da sociologia e o desenvolvimento das ciências naturais também foram características marcantes no decorrer do século XIX. No século XX, por sua vez, o mundo foi marcado pelos conflitos e incertezas causadas pelas grandes guerras mundiais e pela Guerra Fria, as corridas armamentistas e especiais, desenvolvimento do governo, êxitos como o fascismo e nazismo, o desenvolvimento do uso de diversas tecnologias e o surgimento dos primeiros televisores, a indústria cultural e os ataques nucleares. Já nas primeiras décadas do século XXI, o mundo pode-se observar os avanços tecnológicos e as mudanças nas relações humanas. Todas as transformações que vêm acontecendo desde o fim do século XVIII e toda a reestrutura do mundo. As características da filosofia contemporânea que a diferem das outras correntes filosóficas. Muitas dessas ideias fazem parte, inclusive, dos pensamentos filosóficos da escola de Frankfurt. Dentre as características principais merecem destaques: o pragmatismo, o cientificismo e as ideias positivistas, utilitarismo, racionalismo, liberdade, que serviu de base às ideias liberais, existencialismo, pluralismo, com abordagem de diversos temas distintos, objetividade. Principais problemas. A filosofia contemporânea aborda uma série de questões que estão especialmente ligadas ao contexto histórico e social em que o pensamento filosófico se desenvolve. Dentre os problemas destacados, o mais emblemático deles foi levantado por Karl Marx, ao estabelecer as relações originadas a partir do fortalecimento do sistema capitalista e das novas relações de trabalho e conflitos travados entre burguesia e proletariado, bem como do surgimento de duas classes sociais distintas e que estariam em constante conflito. O existencialismo de Jean-Paul Sartre, que tem a liberdade, a existência metafísica e as condições de existência dos seres como suas maiores preocupações e base de pensamentos e construções filosóficas. O surgimento da psicanálise, tendo em Freud seu maior expoente. A psicanálise questionou a maneira como as ciências ligadas à psique eram desenvolvidas e passou a adotar o inconsciente como um poder atuante sobre o desenvolvimento e ações da consciência. A teoria crítica da escola de Frankfurt, que analisou a indústria cultural e o surgimento da cultura rápida e voltada para o consumo imediato das massas, sem o levantamento de ideias ou propostas críticas, também ganhou destaque dentro da filosofia contemporânea. Dentre os principais autores da filosofia contemporânea destacam-se Comte, precursor dos pensamentos positivistas e da sociologia, fundador da escola positivista de filosofia. Comte pauta suas ideias no desenvolvimento de uma ciência inspirada no progresso científico e na apresentação de dados. Hegel, um dos maiores expoentes do idealismo cultural alemão. Hegel usa a dialética, que define como um movimento da realidade que deve ser aplicado ao pensamento. Hegel usa também, como base da sua teoria hegeliana, o saber e a consciência. Ludwig, discípulo de Hegel, faz duras críticas ao conceito de Deus e religião, que segundo ele são fontes de alienação. Arthur, crítico das obras de Hegel, o alemão constrói sua teoria baseada no pensamento kantiano, que afirma que a essência do mundo seria resultado da vontade de viver de cada pessoa. Para ele,
O mundo é criado a partir de várias ideias de representações. Soren, um dos precursores do existencialismo, ao desenvolver sua teoria a partir das questões ligadas à existência humana, como a relação entre homens, mundo e Deus, que causaria angústia de viver, inquietações e desespero.